O ex-presidente Jair Bolsonaro entrou em contato com Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, para convidá-lo a participar da manifestação que apoia o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Conforme informações, Bolsonaro ligou para Marçal na última quinta-feira, dia 29, mencionando que todos os candidatos à Prefeitura paulistana teriam espaço para discursar no trio elétrico durante o protesto. O evento está programado para ocorrer neste sábado, dia 7, na Avenida Paulista, em São Paulo. A presença de Marçal pode proporcionar uma grande surpresa. Como vocês veem, eu estava lá na embaixada, não estava fugindo de nada, né? Correu aí uma conversa pelas redes sociais, pegando um trecho de que eu respondi para a Paula Leal, a apresentadora do Oeste Sem Filtro. Eu estava ao vivo na sexta-feira, horas depois de Moraes ter bloqueado o X. Eu disse, olha, eu estou num país livre, o meu X está funcionando. Isso aqui é um país livre que não tem censura, né? E falei para ela da tristeza com 22 milhões de brasileiros serem amordaçados, né? Não terem a possibilidade de usar essa ágora digital, que é a democracia de hoje, que deu voz a cada um, né? Deve ser inveja, ciúme daqueles que querem ser tutores ou intermediários do povo, sabendo que o povo agora tem sua própria voz e não precisa de intermediário, né? Talvez seja isso. Mas, enfim, e as pessoas imaginam tudo essas coisas, porque o medo, como eu disse no primeiro dia, né, parafraseando Churchill, né, uma cortina de medo baixou, uma capa negra de censura baixou de norte a sul do país, né? É o que a gente tem visto. E aí é o medo. Eu vejo o Brasil Paralelo informando que procurou professores e especialistas para falarem sobre a situação do Brasil, e 114 dessas pessoas tiveram medo de gravar na frente de uma câmera. Tiveram medo das consequências. O Washington Post, vocês sabem que jornal é esse, né? É o jornal que teve os dois repórteres que denunciaram o escândalo de Watergate e que derrubaram o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, né? Republicano. E esse é o Washington Post. O editorial de hoje do Washington Post está dizendo, eu anotei aqui um resuminho, que Elon Musk está certo, porque o X bloqueado é um ataque à liberdade de expressão. Se há ameaça à democracia em algumas contas, Moraes é uma ameaça muito maior, diz o editorial do Washington Post. E isso alinha o Brasil não com o mundo livre, mas com a China e a Rússia. Os brasileiros não deveriam aturar governo que suprime opinião e o devido processo legal. Vamos dizer, não é o governo. Não, é o governo sim. Governo é 3 poderes. Isso é governo. Pode não ser o poder executivo, mas é o governo. Além de tudo, o chefe do poder executivo, quando tomou posse perante o Congresso Nacional, jurou defender a Constituição. Guardar, respeitar e defender a Constituição. Não se viu nenhuma iniciativa em função desse juramento até agora. Mas tem iniciativas aí. O Novo, leia-se o deputado Van Hatten, entrou no Supremo, junto com um integrante do Ministério Público, alegando esse bloqueio, censura prévia contra 22 milhões de pessoas. Sem saber o que elas vão dizer, elas estão com a mordaça, né? Não individualizada, mas por atacado. Você não pode mais falar onde você costuma falar, nem pode acompanhar, nem pode ouvir, né? Mas não é só o Novo, é também a Ordem dos Advogados do Brasil, que, como se sabe pela própria Constituição, é parte
privilegiada em muitos casos, em muitos processos, em muitos inquéritos. A OAB já havia protestado, que era um absurdo multar as pessoas, ou seja, criar uma lei de multa contra as pessoas. Quem cria a lei é o Congresso Nacional, né? E insistiu e fez um recurso. Na primeira foi negado e agora fez um recurso. E o recurso foi para a relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, que deu 5 dias para a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia da União se pronunciarem a respeito. A OAB diz que essa multa de 50 mil, né, entrou na terça-feira isso, para quem usar VPN para acessar o X, depois daqueles 5-0 na primeira turma do Supremo, dando razão a Moraes, o próprio Moraes votando, que ele tem razão, teve a ressalva de Fux sobre a multa, né? Eu tenho falado nisso, que o presidente nacional da OAB, os diretores nacionais da OAB e todos os presidentes estaduais da OAB assinaram essa petição para o Supremo, né? Dizendo que viola a Constituição, viola o artigo 2º da Constituição, o artigo 5º nos incisos, nas alíneas 11, 39, 54, 55. Separação de poderes, legalidade, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, né? Cria crime que não está na lei. Não está no Código Penal esse crime. Ninguém pode criar um crime, nem pode multar alguém por um crime que ainda não está na lei, né? Tudo isso que eu tenho falado, né? E, além de tudo, é desproporcional essa multa, tão desproporcional quanto as penas que estão sendo aplicadas a manifestantes do 8 de janeiro. Notem que eu disse a manifestantes, eu não disse aos manifestantes, né? Porque tem que separar quem quebra relógio e similares, né? Bom, eu queria falar rapidamente sobre inflação. Energia elétrica vai estar mais cara e vai puxar a inflação para cima. E tem economista garantindo que esse aumento de PIB, na verdade, é aumento da inflação. Inchou e não valorizou.